Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. É muito importante esse momento em que a gente para ouvir um estudo, que a gente para refletir sobre algumas verdades espirituais, e também todos os momentos em que nós buscamos a verdade através do nosso estudo. Por isso, além do trabalho que cada médium, que cada espírita busca, além da sua caridade que cada pessoa cristã deve praticar, é importante que nós busquemos o conhecimento, que nós busquemos a verdade. E que esse conhecimento não fique apenas como uma cultura inútil, mas que ele se incorpore à nossa personalidade, se incorpore ao nosso espírito e reflita em nossas ações, nossa conduta e contribuindo para a nossa evolução. A partir do momento que o estudo, que a vida intelectual nos ajuda para a nossa evolução, estamos no caminho certo, porque ela é um meio que nós temos para isso. Nosso tema de hoje é um tema muito recorrente na humanidade, na história da humanidade. Todas as pessoas passam por ele, que é o sofrimento humano. E nós vamos procurar hoje entender o sofrimento através de uma ótica que o explique. Explique por que nós sofremos, explique qual a finalidade do sofrimento e qual deve ser também a nossa conduta diante do nosso sofrimento e do sofrimento alheio. Para isso eu começo com alguns conceitos que nós devemos ter sempre em mente. Então nós devemos conhecer, nós temos a fé numa vida futura, nós temos o conhecimento em uma vida futura, e esse conhecimento da vida futura ele vem de todas as religiões cristãs, desde muito tempo. E nós espíritas temos o contato com os espíritos através da mediunidade, e com isso nós sabemos, de certa forma, como funcionam as coisas, como funciona uma vida futura, ou seja, o que nos espera depois da morte. Além disso, nós espíritas acreditamos e temos o conhecimento no princípio da pluralidade de existência e da pré-existência da alma, ou seja, nós sabemos que vimos de algum lugar, vimos de outra existência, nossa alma não foi criada no momento do nascimento, no momento da gestação, a alma já existia. Nós sabemos que após a morte a alma não é destruída, a alma continua a existir, e nós sabemos através dos contatos mediúnicos para onde que ela vai, conforme as nossas atitudes. E sabemos ainda das nossas várias existências, que geram influências na nossa vida atual, e a nossa vida atual gera também resultados, influências em outras vidas posteriores. Para isso nós devemos saber também que para cada causa existe um efeito. Essa é uma das maiores máximas e ela é verdadeira. Nada acontece sem ter nenhuma causa acontece, nenhum efeito acontece sem que tenha havido uma causa para aquele efeito. Ou seja, tudo acontece por um motivo. E nós podemos dividir os grandes problemas que as pessoas passam, as grandes dificuldades, os sofrimentos, de duas formas. São os sofrimentos que são causados por causas atuais e aqueles sofrimentos que são originados por causas de vidas passadas. Pois nós temos o conhecimento, como eu acabei de falar, da pré-existência da alma. E com isso a gente sabe que a nossa alma, ela não nasceu no momento da gestação e já cometeu erros em outras encarnações, já traz virtudes e vícios de várias outras encarnações. Então vamos começar a falar dos nossos sofrimentos que são oriundos das vidas atuais. Estes são os mais fáceis de identificar. Mas às vezes a gente vê uma pessoa que comete excessos de várias naturezas, seja natureza das drogas, seja excesso de comportamentos indevidos, e essa pessoa vai ter em vida um resultado de suas ações. Isso nós conseguimos ver o tempo todo. Uma pessoa talvez que come mal, ela pode adquirir uma doença cardíaca ou qualquer outro tipo de doença devido à sua alimentação. Uma pessoa que comete um crime em vida, ela também terá um castigo em vida pela justiça humana. Uma pessoa
pode ser um mau filho, aliás, ela pode ser um mau pai, criar mal seus filhos e ter dificuldades por causa dos seus filhos. Também uma pessoa pode ter uma conduta, seja de cobiça, uma conduta de bastante ambição, de amor aos bens materiais, e para que ela aprenda com aquele vício que ela traz em vida, ela ter algum problema, para que ela possa aprender em vida ainda a corrigir aquele problema, aquele seu defeito. Porém, o problema maior é quando nós não conseguimos identificar as causas dos nossos problemas. Quando uma pessoa nasce e já traz uma doença no seu nascimento, que impossibilite que ela ganhe seu próprio sustento, que ela trabalhe. Talvez alguém já nasça cego, já nasça paralítico. Uma pessoa talvez nasça pobre e não tenha sequer uma possibilidade de estudo. Nesse momento a gente pergunta, nós sabemos que Deus é bom, Deus é justo e Deus tem o domínio sobre todas as coisas. E nós sabemos também, como eu disse anteriormente, que para todo efeito existe uma causa. Se para todo efeito existe uma causa, se Deus tem o domínio sobre tudo, se Deus é bom e justo, nós também sabemos que a causa é justa. Ou seja, aquele motivo, o motivo pelo qual eu sofro nessa vida atual, eu sei que veio de outra encarnação passada, aquele motivo é justo. Eu não tenho por que me revoltar com aquilo. E muitas pessoas costumam dizer que Deus é bom, e sobre esse argumento, Ele não nos puniria, não nos aplicaria nenhum castigo, nenhum sofrimento, não nos permitiria sofrer. Porém, o exemplo, talvez o melhor exemplo que nós temos contra esse argumento, que explique, é o exemplo de uma mãe que como ser encarnado, é aquela pessoa que tem o maior amor por uma outra, que é amor de mãe para filho. E nós sabemos que uma mãe, quando ela vê o seu filho em alguma conduta errada, ela aplica algum castigo em seu filho. Deus, então, como o seu poder infinito, na sua sabedoria infinita, no seu amor infinito, não deixaria de fazer isso também. E por isso nós sabemos que o castigo não é uma punição apenas não é uma punição para causar o mal àquela pessoa que vai sofrê-la, mas sim, ela é algo que deve ser feito como um ensinamento para que aquela pessoa se eduque e busque o seu aprimoramento, que ela busque corrigir os seus erros, corrigir os seus defeitos, pois todos os seres humanos, todos os espíritos, não somos perfeitos, somos todos imperfeitos. E as provas e expiações a que nós estamos submetidos, elas nos ajudam a aprimorar o nosso espírito, a partir do momento que nós a aceitamos e busquemos corrigir aquilo que nós precisamos corrigir. Muitas pessoas dizem ainda, contra essa teoria, sobre esse ensinamento, que nós esquecemos, que nós não sabemos por que estamos sofrendo. E por isso esse sofrimento não é válido. Porém, nós não precisamos saber por que sofremos. Precisamos apenas saber que o sofrimento pelo qual estamos passando é justo, é merecido, que ele é o fruto do nosso livre-arbítrio, que em outras encarnações nos fez cometer algum erro. E que hoje o jeito que eu tenho para aprender a melhorar é através daquele sofrimento que eu tenho agora. Eu não preciso saber por que eu sofro, eu preciso apenas entender que aquele sofrimento é justo. Nós, quando encarnamos, perdemos a memória de outras encarnações e não as recobramos durante a nossa vida. Nós apenas a recobramos após o nosso desencarne. Durante a vida a gente não se lembra quem foi em outra vida, a gente não se lembra dos nossos erros e dos nossos acertos de outras encarnações. Imaginem só uma pessoa que em uma encarnação matou seu pai, matou uma outra, e nessa encarnação vem como pai e filho, como esposa e marido, como essas pessoas se olhariam nos olhos, sabendo que em outra encarnação fizeram mal umas às outras. É um dos motivos que Deus também decidiu que nós não devemos saber sobre o nosso passado. E por isso, quando nascemos, esquecemos todos os nossos passados. Porém, nós conservamos, o que é muito importante, uma noção daquilo
que nós precisamos melhorar. Todos nós trazemos as nossas tendências negativas, e essas tendências negativas são nada mais, nada menos do que aquilo que nós fomos de ruim em outra vida e nós precisamos corrigir agora. Aquilo que nós sabemos que são os nossos defeitos, aquilo não vem de agora. E aquilo nós devemos repelir, devemos combater. E entender o sofrimento que nós temos, muitas das vezes ligado a essa tendência negativa, como uma oportunidade de adiantamento, uma oportunidade de evolução, através daquele sofrimento, daquela dor, daquele problema que nós temos que enfrentar para resolver um problema que já vem de outras encarnações. Por isso nós não precisamos saber por que sofremos, apenas precisamos entender que aquele sofrimento é justo e também que aquele sofrimento ele veio de nós. Nós não somos coitadinhos, aqui ninguém é vítima, todos nós temos o nosso livre-arbítrio e somos responsáveis pelas nossas atitudes, seja nessa vida, seja as atitudes de uma vida passada. Porque o Espírito é eterno, ele conserva a sua identidade sempre, ele conserva seus erros, seus acertos e jamais irá perder aquilo. Por isso somos responsáveis por todas as nossas atitudes, pensamentos, em todas as nossas vidas. Nós devemos então aceitar esse sofrimento. Mas aceitar de qual maneira? Seria aquela aceitação passiva de quem sofre e deve aceitar o seu sofrimento sem buscar resolver aquele problema? De forma alguma. Quando nós aceitamos o nosso sofrimento e não buscamos resolvê-lo, não buscamos melhorá-lo, nós estamos nos entregando. O que seria uma virtude da resignação, de aceitar as coisas de Deus, passa para uma conformidade mórbida que não faz mal para a pessoa. A pessoa passa a se tornar uma pessoa fraca. E não é essa a conduta. A pessoa deve aceitar, entender que aquilo é justo, não se revoltar. E devemos entender aquilo como uma oportunidade de adiantamento, uma oportunidade de evolução. Devemos comparar sempre nossa vida como uma escola, como a Terra é uma escola. A Terra, como nós sabemos, é um mundo de expiações e provas em transição para o mundo de regeneração. Mas ainda temos várias características e ainda somos o mundo de expiações e provas. E por isso, o predomínio do sofrimento, o predomínio da dor, o predomínio do mal aqui na Terra. Dessa maneira, nós devemos entender esse mundo de expiações e provas, um mundo difícil de se viver, um mundo que nos traz dor, um mundo que nos traz sofrimento, como uma escola, como uma oportunidade que o nosso espírito tem de evoluir. Através dos nossos estudos, através de conversas também com a espiritualidade, conversa com médiuns mais antigos, a gente percebe que a Terra, a oportunidade do espírito encarnado evoluir, é maior do que quando ele está desencarnado. O espírito encarnado ele tem uma possibilidade muito maior de evolução, principalmente pelas dificuldades a que ele está submetido, pela natureza da Terra, de um mundo de expiações e provas. Por isso nós devemos nos conformar dessa maneira, aceitar sem revolta e entender que aquilo de certa forma é bom. E de certa forma devemos nos alegrar com aquilo. Muitas pessoas, diante de uma dificuldade que ela acredita não ter fim, julga que a melhor solução seria acabar com a sua vida através do suicídio. Isso para uma pessoa que não acredita numa vida após a morte, como nós acreditamos, nós sabemos que existe uma vida futura, para essa pessoa que é apenas materialista, faz sentido ela se matar. Porque para ela, após a morte, o espírito acaba, ela às vezes nem acredita em espírito, para ela, após a morte não existe mais nada. Mas nós sabemos que essa encarnação, essa dificuldade que nós passamos, ela é apenas um grão de areia diante de uma praia, diante de um deserto gigante e eterno que é a nossa vida, a vida do espírito. O espírito é eterno, a vida atual é apenas um segundo na eternidade. Então nós temos que ter em mente que é uma proporção muito pequena do nosso sofrimento diante do que é o espírito, diante do que nós precisamos
fazer durante a eternidade, precisaremos viver. E o suicídio, o que parece uma solução fácil, acaba se tornando um sofrimento muito maior, quando nós vemos, através também da literatura espírita, o próprio livro dos Espíritos, o que nos diz sobre um suicida, é que aquilo não é bom. Uma coisa que parece fácil para o materialista, para uma pessoa que acredita na vida futura, mostra que aquilo não é bom. O segundo livro dos Espíritos, há casos em que o suicida, ainda apegado à sua matéria, ele fica próximo à região do seu corpo, vendo o seu corpo ser corrompido, o seu corpo ser decomposto. Além do espírito ter um sofrimento logo após a sua morte, como espírito ainda. E como todas as nossas atitudes refletem depois em algum retorno que nós teremos depois, nós podemos ter certeza que aquele erro de um suicídio no futuro traria algum resultado. No Evangelho segundo o Espiritismo, em algumas partes, sempre na segunda parte de cada capítulo, os Espíritos nos trazem algumas mensagens. Kardec nos traz algumas mensagens dos Espíritos através do título de Instruções dos Espíritos. Ele começa, quando ele fala sobre o sofrimento, falando sobre o bem e mal sofrer. E a mensagem que o Espírito nos traz nesse momento é que o sofrer bem é sofrer acreditando que aquilo é bom para o nosso espírito e que nós não devemos nos revoltar com aquilo. Nós sabemos que somos responsáveis pelo sofrimento e, além disso, aquilo é bom para o nosso adiantamento. Isso quer dizer sofrer bem. Não basta uma pessoa sofrer e ficar revoltada, pois uma pessoa, quando sofre e permanece revoltada com aquilo, ela está se revoltando com Deus, contra Deus. E com isso, ela já está cometendo um erro de não aceitar a realidade, não aceitar as coisas de Deus. Outra das mensagens, das instruções dos Espíritos, do Espírito de Santo Agostinho, que em vida foi um dos maiores filósofos da história, e também como desencarnado continua sendo um dos mentores do Espiritismo. Em toda a obra de Kardec ele está presente. E ele nos diz: no estado de desencarnados, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes bastante fortes para suportá-la. Por que reclamar nessa hora? Ou seja, isso aqui coincide com o que nós ouvimos também no livro dos Espíritos, que muitas das vezes nós escolhemos a natureza das provas que vamos passar pela vida encarnado. Quando estamos desencarnados, muitas das vezes nós escolhemos, eu acredito que preciso passar por certo tipo de dificuldade, e meu espírito escolhe passar por aquela dificuldade. Quando eu chego numa vida de encarnado, me deparo com aqueles problemas que eu escolhi anteriormente, eu me revolto contra eles. Fico chateado, fico triste com aquilo. Porém, Santo Agostinho nos lembra nesse momento. Nós, muitas das vezes, escolhemos aquele problema. Por que agora nós vamos nos revoltar contra eles? Nós devemos ter sempre em mente que o nosso espírito está aqui apenas por um segundo. A nossa vida verdadeira ela é espiritual, não encarnada. Há outro título também, nas instruções dos Espíritos, que fala com o título A Felicidade Não É Deste Mundo. E com a felicidade não é deste mundo, o que o Espírito quer dizer? Quer dizer que muitas das vezes o ser humano ele procura levar uma vida apenas ligado aos prazeres, ligado a pequenas alegrias, e na maioria das vezes alegrias materiais, que não são alegrias do espírito. Essas alegrias não são verdadeiras. A felicidade não é deste mundo nesse sentido. Nós não viemos ao mundo para sermos pessoas que vamos nos divertir bastante, não viemos para o mundo para passar férias. Nós viemos aqui para aprender, para melhorar. E também, quando nós sabemos que a felicidade não é deste mundo, nós podemos concluir também que o sofrimento não é eterno. Pois se a felicidade não é eterna, se não há felicidade eterna, não há sofrimento eterno. E tudo aquilo vai passar. Muitas das vezes perdemos uma pessoa amada, uma pessoa querida,
E ficamos tristes porque nós ainda temos um apego ao mundo material, ao mundo físico. Porém, nós temos que lembrar que esse momento que nós passamos aqui não é a verdadeira vida. A verdadeira vida é a vida que nós vivemos na eternidade como espíritos. E aquela pessoa que vem para a Terra viver como encarnado, ela está passando por um momento em um planeta que não passa de uma escola e, de certa forma, uma penitenciária, porque nós estamos aqui corrigindo erros de vidas passadas. Devemos, então, nos alegrar quando uma pessoa que já cumpriu a sua missão terrena e parte para sua vida futura, conforme o seu merecimento, conforme a sua conduta como encarnado. Isso tudo, essa cultura que nós temos do apego ao mundo, vem do nosso apego ao mundo, vem do nosso materialismo. A nossa cultura ainda é materialista, ainda acreditamos que a vida principal é aqui, e muitas das vezes sequer acreditamos numa vida futura. Sob provas voluntárias. Sabendo então desse lado bom do sofrimento, eu devo procurar o sofrimento quando aquele sofrimento não vem até mim, de maneira alguma, porque dessa maneira eu estou apenas buscando o meu orgulho, estou sendo orgulhoso, estou querendo passar por uma coisa que não é minha, e aquilo não é bom. Do mesmo modo como quando ocorre de eu ver alguma pessoa sofrendo, eu devo deixar aquela pessoa sofrer simplesmente porque eu sei que aquilo é bom para ela? De maneira alguma. Pois também nós, como cristãos, que amamos o nosso próximo, devemos amar a todas as pessoas. E quando nós amamos uma pessoa, nós praticamos a caridade através do auxílio de uma pessoa que sofre, estamos praticando o amor ao próximo. Por isso, mesmo que nós saibamos que o sofrimento pode adiantar aquela pessoa, pode ser bom para a sua evolução, nós devemos buscar amenizar aquele sofrimento sempre que possível, sempre que estiver ao nosso alcance. E dessa maneira, quando a gente pode abordar o sofrimento humano, nós podemos ver as causas do nosso sofrimento, nós compreendemos que o sofrimento é justo quando nós passamos por ele, e devemos sofrer bem. E o sofrer bem é sofrer sem revolta, buscando entender aquilo como uma oportunidade de adiantamento. E como nos disse o nosso maior exemplo, que foi nosso Senhor Jesus Cristo, em um dos seus trechos, quando estava pronto, dos trechos do Evangelho de São João, quando Jesus Cristo estava pronto já para ser entregue, estava pronto para ser crucificado, ele nos disse: eu vos tenho dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que isso nos sirva sempre de exemplo, e que nós busquemos, guardadas as devidas proporções, a superar as dificuldades do mundo, inspirado em nosso maior exemplo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e um dia poder falar que nós vencemos também o mundo, vencemos todas as suas dificuldades.